Capítulo 15. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, tornou-se rei Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Veio a ter 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 52 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecolia, de Jerusalém. E ele fazia o que era reto aos olhos de Jeová, segundo tudo o que Amazias, seu pai, tinha feito. Apenas os altos não desapareceram. O povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos. Por fim, Jeová atingiu o rei com uma praga, e ele ficou sendo leproso até o dia da sua morte, e morava na sua casa, livre de deveres, ao passo que Jotão, o filho do rei, estava sobre a casa, julgando o povo da terra. Quanto ao resto dos assuntos de Azarias e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Judá? Por fim, Azarias deitou-se com os seus antepassados, e enterraram-no com os seus antepassados na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, começou a reinar em seu lugar. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei sobre Israel em Samaria por 6 meses. E ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, assim como seus antepassados tinham feito. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais fez Israel pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou então contra ele e o golpeou em Ibleão, e o entregou à morte e começou a reinar em seu lugar. Quanto ao resto dos assuntos de Zacarias, eis que estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Israel. Esta foi a palavra de Jeová, que ele falara a Jeú, dizendo: Os próprios filhos, até a 4ª geração, se sentarão por ti no trono de Israel. E assim sucedeu. Quanto a Salum, filho de Jabes, tornou-se ele rei no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e continuou a reinar um mês lunar inteiro em Samaria. Menahem, filho de Gadi, subiu então de Tirza e chegou a Samaria, e ele golpeou a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o entregou à morte. E começou a reinar em seu lugar. Quanto ao resto dos assuntos de Salum e sua conspiração com que conspirou, eis que estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Israel. Foi então que Menahem passou a golpear a Tifsa e a tudo o que havia nela, e seu território fora de Tirza, porque não se abriu, e ele foi golpeá-la. Estripou todas as suas mulheres grávidas. No 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, tornou-se rei sobre Israel por 10 anos em Samaria. E fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Não se afastou de todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, em todos os seus dias. Entrou no país Pul, o rei da Assíria. Consequentemente, Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que as suas mãos se mostrassem com ele para fortalecer o reino na sua própria mão. Por isso, Menahem trouxe para fora a prata às custas de Israel, às custas de todos os valentes, poderosos, para dar ao rei da Assíria 50 siclos de prata para cada homem. Em vista disso, o rei da Assíria recuou e não ficou ali no país. Quanto ao resto dos assuntos de Menahem e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Israel? Por fim, Menahem deitou-se com seus antepassados, e Pecaías, seu filho, começou a reinar em seu lugar. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei sobre Israel em Samaria, por 2 anos. E ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar. Então conspirou contra ele Peca, filho de Remalias, seu ajudante de ordens, e golpeou-o em Samaria, na torre de habitação da casa do rei, com Argobe e Arié, e com ele havia 50 homens dos filhos de Gileade. De modo que o entregou à morte e começou a reinar em seu lugar. Quanto ao resto dos assuntos de Pecaías e tudo o que ele fez, eis que estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei sobre Israel em Samaria por 20 anos.
e ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar. Nos dias de Peca, rei de Israel, entrou Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e passou a tomar Ijon, e Abel-Bet-Maacá, e Janoa, e Quedes, e Azor, e Gileade, e a Galileia, toda a terra de Naftali, e a levá-los ao exílio na Assíria. Finalmente, Oséias, filho de Elá, formou uma conspiração contra Peca, filho de Remalias, e golpeou-o e entregou-o à morte. E começou a reinar em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Quanto ao resto dos assuntos de Peca e tudo o que ele fez, eis que estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, tornou-se rei Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Veio a ter 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 16 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. E ele fazia o que era direito aos olhos de Jeová. Fazia segundo tudo o que Uzias, seu pai, tinha feito. Apenas não desapareceram os altos. O povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos. Foi ele quem construiu o portão superior da casa de Jeová. Quanto ao resto dos assuntos de Jotão, o que ele fez, não estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Judá? Naqueles dias Jeová principiou a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Por fim, Jotão deitou-se com os seus antepassados, e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi, seu antepassado. E Acás, seu filho, começou a reinar em seu lugar.